Boa noite. Vamos dar início à aula do mestre De Rose. Como você já deve saber, o nosso site não vende nada. Portanto, o acesso a esta aula, às aulas anteriores, assim como o download de livros e CDs é gratuito. Agora nós vamos fazer um puja ao nosso mestre. Quem vai induzir o puja é o instrutor Gustavo Norberto, da unidade Alameda Campinas, aqui de São Paulo. Pouse olhar sobre aquele que diante da turma ministra a aula. Faça partir do seu coração um feixe verde esmeralda carregado de bhava que envolve o ministrante, o mestre, com muita vitalidade e energia. Com um puja efetivo, dele de presente algum amigo, revista Yoga Review. Swastika. Muito bem. Nós estamos comemorando duas coisas importantes hoje. Recebi uma carta aqui do Eduan, colega, instrutor Eduan de Curitiba, dizendo: foi aprovado ontem por unanimidade o Dia Municipal do Yoga em Curitiba. Muito bem. Já era o Dia Estadual do Yoga, o dia 18 de fevereiro, mas agora vai ser também o Dia Municipal. Muito bom, parabéns Eduan, parabéns todo o pessoal de Curitiba, todos os que nos ajudaram, os políticos que ajudaram, os instrutores de yoga que ajudaram. Isto realmente é importante. A gente às vezes diz, não, isso não tem grande importância, mas no final, em termos históricos, tem importância para a comunidade, para a sociedade em geral, tem importância. Afinal, se existe até o dia do porteiro de edifício, por que não haveria o dia do instrutor de yoga, o dia do yoga? A outra notícia, muito auspiciosa, finalmente, depois de um longo e tenebroso inverno, depois de passarmos aí uns bons anos sugerindo que nós precisávamos de um hino, surgiu uma proposta realmente interessante. E esta veio lá de Portugal, do nosso colega, do Shakta, Zé Paulo. Parabéns, Zé Paulo, você é um grande artista. E vamos ouvir a proposta do hino da Uniyoga. Ainda não tem letra, é só a instrumentação, é só o musical mesmo, só a música. Vamos ver e depois, quem sabe, você se inspira e cria aí uma letra bonita mesmo, nobre, elegante, para esta composição. Ouça lá. Uau, que emoção, hein? Depois a gente, assim, muito modestamente, não imagina os valores que nós temos dentro da nossa família. Isto é digno dos mais louvados compositores clássicos do mundo. E você nota que ela começa doce, né? Ela é uma composição que ela começa
trazendo assim uma coisa muito meiguinha ao coração e depois vai trazendo um envolvimento, chegando numa apoteose, realmente uma coisa com muita força, muito poder. Lembra Pompa e Circunstância, só que esse é melhor. Então, faça lá uma proposta de letra. Claro que você vai precisar da música para poder colocar a letra, mas aí, com a autorização, nós vamos aguardar a autorização do Zé Paulo e quando ela chegar, nós vamos enviar então para os interessados para que eles possam ouvir e colocar a letra. Uma outra sugestão também é de que nós tenhamos um nome. Não simplesmente hino da Uniyoga, mas precisamos de um nome. Vamos ver um nome bonito, um nome poderoso que você queira nos propor. Muito bem, então vamos à nossa aula. Hoje nós vamos estudar a relação de forças entre os angas do Ashtanga Sadhana. Nós já sabemos que a prática que caracteriza o Swasthya Yoga, Swasthya Yoga, essa prática chama-se Ashtanga Sadhana, porque é um sadhana, uma prática em 8 partes. Mas o Ashtanga Sadhana de iniciantes tem uma estrutura, o Ashtanga Sadhana dos graduados tem outra estrutura, são vários Ashtanga Sadhanas. A do iniciante chama-se Adi Ashtanga Sadhana. Adi. Mas como isto aqui está escrito, Adi é com I mesmo, mas está escrito antes de uma palavra que começa com vogal, no sânscrito ocorre aqui um fenômeno em que o I vira Y. Adi Ashtanga Sadhana tem o sentido de o Ashtanga Sadhana primordial, fundamental, o primeiro Ashtanga Sadhana. Ashtanga, 8 partes. Então vamos ver essas 8. Nós sabemos que o Ashtanga Yoga, ou seja, o Yoga de Patanjali, também tem 8 partes. E são elas Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Mas aqui não é Ashtanga Yoga, é Ashtanga Sadhana, isto é uma prática, é a prática regular que tem 8 partes. Na verdade, são 8 feixes de técnicas. Cada anga é um conjunto de técnicas. O primeiro anga chama-se Mudra. O segundo é o Puja. Ainda tem gente que fala Puja. Eu escutei outro dia. Puja. O outro é Mantra. O quarto, Pranayama. Prana, bioenergia. Ayama, expansão da bioenergia. Pranayama. O quinto anga, Kriya, atividade de purificação das mucosas. Sexto anga, Asana. Sétimo anga, Yoga Nidra. E o oitavo anga, você pode colocar aqui Dharana, ou Dhyana, ou Samadhi. Mas nós preferimos não escrever Samadhi, porque seria muita pretensão. Então optamos pelo termo que Patanjali utiliza, que é Samyama. Porque Samyama engloba Dharana, Dhyana e Samadhi numa só sentada. A aula de hoje não é chover no molhado, não é explicar tudo outra vez, porque isso todo mundo já sabe. A nossa matéria de hoje é explicar a relação de forças que há entre um e outro destes angas e por que eles estão exatamente nesta disposição e não noutra.
Você, como recordação, há de se lembrar que na aula de características, na aula de Swastika Yoga ortodoxo heterodoxo, na divisão Swastika Yoga heterodoxo, havia uma questãozinha de vestibular que dizia: então o Swastika Yoga heterodoxo pode ser em quantas partes? Pode ser uma só parte, ou duas, ou três, ou 4, 5, 6, 7, 8, 9. E a pergunta era: como assim 8? Se forem 8 partes, não recai no ortodoxo? E a resposta, óbvia para alguns, é que não, são 8 partes, mas noutra ordem, porque se for ortodoxo, são estas 8 partes nesta ordem, tratando-se do Adi Ashtanga Sadhana. Ou são estas 8 partes numa determinada outra ordem, se for o Viparita Ashtanga Sadhana, e assim sucessivamente. Mas se for em qualquer outra ordem, uma ordem aleatória ou escolhida pelo instrutor naquele momento, aí não seria o Swastika ortodoxo, seria o heterodoxo, embora tivesse as 8 partes, mas noutra disposição tem outro efeito. Quantas disposições nós poderíamos encontrar? Olha, se você comparar, por exemplo, com a música, na música nós temos só 7 notas musicais, mas olha a quantidade de propostas, a quantidade de composições musicais que a humanidade já fez e continua fazendo. Parece que isso é infinito, não termina nunca. Isto com apenas 7 notas musicais, aqui nós temos 8 notas. É realmente a combinação, o número de combinações é quase infinito. Então, noutra disposição, outro efeito. Nós costumamos dizer, nesse caso então, que a ordem do produto, a ordem dos fatores altera o produto. Em matemática pode não alterar, mas aqui altera. Se o puja estiver noutro lugar, ou se o mantra estiver noutro lugar, ou se o asana estiver noutro lugar, o efeito muda completamente. Então, antes de explicar, eu vou usar um exemplo e você vai compreender facilmente. Eu até trouxe 3 recipientes para fazer a experiência aqui, mas não me deixaram fazer a experiência, não sei porquê. É um recipiente com pólvora, um recipiente com fogo e um recipiente com água. E eu disse que era perfeitamente seguro, mas não me acreditaram. Então a experiência consiste no seguinte: primeiro, você pega o recipiente com pólvora e junta com o fogo. E depois põe a água. Não dá tempo, né? Você, quando põe o recipiente com fogo no recipiente com a pólvora, aquilo vai pelos ares, não tem nem como colocar a água depois. Mas se você muda a ordem e coloca primeiro a água na pólvora e depois o fogo, não acontece nada, porque a pólvora molhada não explode. É a mesma coisa aqui. Se você colocar água antes, não vai funcionar. Mas nesta ordem é fogo no paiol de pólvora. Nós vamos realmente criar uma aula muito poderosa se ela for feita com os fatores nesta disposição. E agora vamos explicar como eles atuam uns em relação aos outros. Dhanyavad. Mudra funciona como se você estivesse pegando um cabo aqui no seu cordão umbilical e estivesse colocando ali na tomada. Você se acopla. Essa tomada, naturalmente, não é de 110 e nem de 220. É de 220 milhões de volts, porque é o contato com o inconsciente coletivo. O mudra conecta. E o puja, clique, liga a corrente. Então estes dois, mudra e puja, constituem a abertura da aula. É quando você entra em contato com a fonte primeira, para que essa energia venha por via direta para você. Neste momento,
tudo aquilo que você estudou nos livros, que você estudou nos cursos, tudo aquilo que você praticou, vai servir apenas como um elemento residual que lhe deu estrutura para que você possa conseguir fazer esta conexão. Um educador disse certa vez que tudo que nós estudamos na escola e na faculdade, nós esquecemos. E então para que estudar? E ele mesmo responde: o que resta depois que nós esquecemos tudo que estudamos chama-se cultura. Então, na verdade, é isso aqui, é esse residual. Depois que você estudou, leu, fez cursos, praticou, você criou aqui um residual. E esse residual é o que vai permitir a você se sentar e como que abrir o tampo da cabeça para o inconsciente coletivo. Ali, a partir daquele momento, você está sabendo, você está com o conhecimento direto. Mas para isso é preciso que o mudra seja realmente mudra, seja bem feito. E o puja também. Por que isso? Porque muita gente acha que mudra é colocar as mãos numa posição qualquer. Até a própria definição, de certa forma, induz a isso. Mudra são gestos reflexológicos feitos com as mãos. Ou gestos reflexológicos, simbólicos ou magnéticos feitos com as mãos. Tá bem, essa é a definição. Só que a vivência do mudra, a experienciação do mudra, não é simplesmente pôr as mãos ali e ficar pensando na morte da bezerra. É colocar as mãos ali e vivenciar aquele estado de consciência que será desencadeado por um determinado gesto. Eu já expliquei aqui que quando você faz um gesto assim, você entra num estado de consciência completamente diferente de quando você faz um outro gesto assim. Ou qualquer outro gesto que você faça, porque nós sentimos alguma coisa e as mãos se colocam numa posição naturalmente. Olhe os companheiros quando estiverem lendo um livro, ou um parente vendo televisão, ou a cara metade assistindo novela, ou seja lá o que for. Preste atenção nas mãos. As pessoas tomam gestos espontaneamente, porque são o produto de um sentimento, de uma qualquer coisa que vem de dentro e que toma forma na expressão corporal, na expressão fisionômica e na expressão gestual das mãos. Consequentemente, quando você faz um gesto que já foi estabelecido há milhares de anos como um gesto que vai conduzir você a um determinado estado de consciência, você conquista, você entra naquele estado de consciência. É o que nós queremos. Presença do Nyasa muito forte, do Bhava muito forte. Bom, então fez o mudra, vivenciou. Não ficou à toa ali. Não ficou apenas, deixa o professor acabar de falar, que daqui a pouco começa a aula. Não, a aula já começou. Começou na hora que você se sentou e pôs lá as mãos em mudra. Mas é aqui vivenciá-lo. E o puja? Mesma coisa. O puja não é só você ficar escutando a indução do seu instrutor. Até porque essa indução, à medida que você vai ficando mais adiantado, a indução tende a diminuir. Porque você já sabe o que é. Há escolas na Índia que não chegam sequer a mencionar. Eles entram direto no puja dizendo uma frase e passam adiante. Quem pegou o bonde andando, beleza. Quem não pegou, azar. Porque não tem cultura suficiente para entender que antes da prática faz-se o agradecimento. Nós chamamos a isto oferenda de energia, ou trânsito energético, ou retribuição ética de energia. Há uma porção de definições aceitáveis para a palavra puja, já que a tradução literal não é exata. Aliás, para nenhum desses termos. A gente tenta fazer uma tradução aproximada, mas nos idiomas modernos não há um termo, e não há um vocabulário suficiente para traduzir com exatidão os termos sânscritos e aquilo, especialmente em relação àquilo que eles querem significar naquele contexto. Então, o puja, você realmente dá, você transmite, você não está preocupado em receber. Embora intelectualmente você saiba que há uma lei universal de causa e efeito e que quando você manda, quando você transmite, há uma reação do outro lado em intensidade igual e essa energia volta para você. Então, se você faz o puja a uma egrégora poderosa como Shiva, é claro que se você envia para Shiva, estabeleceu um contato, é como se você agarrasse uma tubulação cá embaixo
e fosse levando essa tubulação lá para cima, até perfurar lá. Você foi até lá, mas agora a energia flui de lá de cima para você por essa tubulação. Intelectualmente você sabe que o mecanismo é esse, mas você também sabe que se for feito puja com a intenção de receber, você bloqueou. É como se você mandasse o tubo, tudo bem, só que o tubo todo esclerosado, todo cheio de resíduo, todo cheio de sujeira. Então, eu quero receber, então eu vou dar, né? Eu vou dar porque eu quero receber. Aí não recebe coisíssima nenhuma, porque está enviando com segundas intenções. Mas se você envia com o coração puro, com o coração aberto, realmente você faz aquilo com amor e manda a energia, ela retorna para você. Você enviou a energia de um ser humano, você recebeu de volta a energia de uma egrégora, de uma figura cósmica milenar. O puja é feito não apenas para Shiva, não é feito apenas para um local. O puja pode ser feito para qualquer relação que seja hierarquicamente acima. Então, por exemplo, os filhos podem fazer puja aos pais. Os pais não podem fazer puja aos filhos. Não faz sentido, né, que o pai agradeça ao filho por ele existir. O filho é que agradece ao pai. Obrigado porque você me deu a vida, né? Isto no Ocidente a gente não leva muito a sério, mas no Oriente é muito, ainda hoje, é muito reverenciado. Quer dizer, os pais são muito reverenciados, os professores são muito reverenciados. Então o aluno faz puja ao seu professor. Professor de colégio, professor de música, professor de línguas, professor de qualquer coisa. Não é só de yoga. Então qualquer relação hierárquica recebe essa possibilidade, tem essa possibilidade de efetuar o puja, sempre do que está abaixo para o que está acima. Então, do filho ao pai, do discípulo ao mestre, do devoto ao objeto da sua devoção. E no nosso caso, nós também temos no yoga uma coisa chamada Bhavan Puja. Bhavan, ou Bhavana, é casa, significa o local em que se pratica. Então, nós agradecemos ao local para impregná-lo de força, porque quando uma pessoa entra numa sala de prática de yoga, se é yoga mesmo, legítimo, ela sente a vibração que ficou ali, que é uma vibração muito forte. E para incrementar esse sentimento, esse bhava que nós temos pelo local, não confunda bhava com bhavan. Bhava significa sentimento, bhavan ou bhavana é local, é casa. Então, é o bhava para o bhavan. Você cria com isso uma energia muito boa. Então, com isto aqui, Mudrai Puja, você fez abertura. Pronto. Começou a prática. Em seguida, você faz mantra, vocalização de sons e ultrassons. Se o mantra estiver aqui, ele tem uma função. Ele está antes do pranayama. Então a função dele é purificar as nadis para permitir o fluxo do prana. Mas se o mantra estiver aqui antes da meditação, o efeito já é completamente diferente. Lembra-se daquela história dos recipientes com água e pólvora e fogo? Se mantra for o penúltimo anga, o objetivo do mantra é man, pensar, tra, parar, interromper, salvar. Mantra, parar de pensar. Então vai ajudar o processo de meditação. O processo de meditação é o quê? Chitta vritti nirodha, ou seja, é a parada mesmo das vrittis, dos vrittis, das ondas mentais, da instabilidade do pensamento, da consciência. Então aqui mantra é para ajudar a parada das ondas mentais, mas aqui não. Aqui, nesta aula, Adhyastanga Sadhana, mantra é utilizado para que, através da vibração de sons e ultrassons, você possa soltar os resíduos que normalmente ficam esclerosando as suas nadis. Imagine que isto seja uma nadia aumentada alguns milhões de vezes. E devido a maus hábitos alimentares, respiração deficiente,
uma boa dose de gordura animal, ausência de movimentação física. Então você não só não pratica yoga, como também não faz esporte, então é uma pessoa sedentária, vai tudo se acumulando ali. É exatamente o mesmo processo que ocorre no sistema cardiovascular, só que aqui nós estamos falando de um processo prânico, portanto um processo energético. É físico também, só que não é físico denso, é físico energético. Então é dentro da energia do nosso corpo que ocorre isso. E depois, emoções pesadas. O cara briga com a namorada todo santo dia, nem sei se deveria dizer santo, né? E aquilo ali vai esclerosando. Ora, como é que ele vai fazer pranayama? Como é que ele vai fazer respiratório? Como é que ele vai fazer a expansão da bioenergia se os meridianos, as nadis, por onde essa energia deve fluir, estão entupidos, estão obliterados, estão esclerosados, com detritos, com resíduos? Então, é preciso que antes de fazer pranayama, seja feito um processo de limpeza. Caso contrário, pranayama não será mais do que apenas um exercício respiratório. Ah, mas não é? Não, não é só um exercício respiratório. Quando nós fazemos pranayama, o nome já está dizendo, é expansão da bioenergia através dos respiratórios. Portanto, os respiratórios são usados como ferramenta para expandir a nossa energia, para que ela flua livremente dentro do nosso organismo. Existe outro tipo de pranayama que não seja respiratório? Sim, existe manasika pranayama. Você não faz respiratório algum, você faz só um trabalho mental de pranayama, um trabalho mental de expansão da bioenergia. Portanto, para que você exerça de fato pranayama, é preciso que primeiro você limpe as nadis, limpe esses canais, esses meridianos por onde o prana flui. Caso contrário, você estará fazendo um exercício muito bom, mas não é pranayama. Você estará apenas expandindo a capacidade pulmonar, você estará bombeando mais oxigênio, você estará, quem sabe, até fazendo uma terapia para sua asma, mas isso não tem nada a ver com yoga. Isso é outra coisa, yoga não é terapia. Então, o que nós queremos no yoga? Nós queremos expandir a quantidade de energia, de prana, de energia vital, a um nível tal que essa energia extrapole as nossas necessidades de subsistência física, de saúde, de manutenção do corpo. E quando essa energia está muito além do necessário, ela extrapola o nível dos fenômenos normais da manutenção da saúde do corpo e da vida. Se você tem muito mais energia do que aquilo que é biologicamente necessário, para onde vai esse excesso de energia? Então esse excesso começa a produzir fenômenos, e são fenômenos chamados siddhis, alguns fenômenos paranormais e outros que nos interessam muito mais do que os siddhis em si. E esses outros quais são? São os fenômenos que induzem você a um processo de evolução acelerada. Para uma evolução acelerada muito além do que o resto da humanidade está acostumada e está conseguindo, você precisa de um superávit energético. E é esse superávit energético que é obtido por este exercício. Nós podíamos até chamar pranayama, superávit energético. É a mesma coisa, pranayama, expansão do prana, expansão da bioenergia. Então, quando nós praticamos yoga, qualquer tipo de yoga, e fazemos pranayama, sem antes ter feito mantra, pranayama, exercício respiratório, sem antes ter liberado, ter limpado os canais, então é muito pobre. Nós deixamos de cultivar, deixamos de aproveitar, de desfrutar de toda a força, todo o efeito, toda a energia que este exercício nos daria. Por quê? Porque faltou o outro. Precisava ter primeiro desobstruído os canais por onde a energia vai passar, para depois então poder estimular a energia que passe. Senão, às vezes, até pode ser prejudicial. Imagine um caso mais grave do que aquele que eu desenhei aqui. Imagine um caso que esteja realmente mesmo obliterado.
e aí você força a energia para que passe por ali, mas ela não tem como passar, não tem como vencer os obstáculos. É um bom comedor de carnes, toma umas boas cervejinhas, um bom vinhozinho, fuma com prazer e talvez cafungue. Está tudo entupido, ainda briga com a mulher em casa, né? E briga com todo mundo na rua também. O cara é a besta do apocalipse. A energia não passa, mas você está bombeando energia. E o que você vai conseguir com isso? Você vai conseguir um derrame. Você vai conseguir que essa energia saia por outro canto qualquer. E aí dá realmente algum tipo de inconveniente. Portanto, o primeiro limpa para que o segundo atue. Primeiro nós fazemos mantra, vocalização de sons e ultrassons, para produzir essa limpeza. E como é que ela se processa? Se você já teve tártaro, e todo mundo deve ter tido um pouquinho pelo menos, um dia lá o seu dentista pegou aquele instrumento de ferro cirúrgico, de aço cirúrgico, e foi lá e raspou. E às vezes saía um tártarozinho voando assim, um míssil tártaro. E aí tinha tanto que ele disse, olha, não dá. Com o aço cirúrgico eu não consigo tirar o tártaro do seu dente. Então nós vamos ter que usar uma tecnologia mais avançada. Eu vou usar ultrassom. E aí passa um aparelhinho que faz assim, e nem toca nos dentes. E aí o tártaro sai. Mas como é isso? Aço cirúrgico não consegue arrancar o tártaro e aquela coisinha, sem tocar nos seus dentes, tirou o tártaro. Então o nome disso é ultrassom. O que ele aplicou foi o ultrassom. No nosso caso, o mantra vai fazer esse trabalho de ultrassom para soltar todos aqueles detritos de dentro dos seus meridianos. E em seguida, quando você fizer o pranayama, você vai produzir você vai bombear energia, não só oxigênio, você vai bombear energia, e com isso você vai produzir um efeito de erosão. Já está tudo soltinho, e você bombeia, e com isso causa erosão. Se estivesse tudo preso, talvez não conseguisse sequer produzir essa erosão. Ou talvez tivesse que fazer muito mais, anos e anos mais, de exercício para conseguir o mesmo efeito. Mas fazendo mantra antes, pronto, já na primeira aula você consegue se livrar daqueles detritos, purificar o organismo, e talvez isso explique por que quando você faz um trabalho bem feito de pranayama, depois da aula, mesmo que você tenha tomado banho antes da aula, depois da aula você sente necessidade de tomar outro, porque pelos poros você sente que saiu qualquer coisa que não cheira bem. Então o que é aquilo? É uma porção de detrito que você tinha dentro do seu organismo e que o pranayama ajudou a sair. E por que deve ter sido o pranayama? Porque isso ocorre em aulas em que a pessoa, práticas heterodoxas, em que a pessoa não tenha feito as outras partes. Não fez nenhuma técnica corporal, nenhum kriya, nem nada, mas fez pranayama. Há uma história na Índia que se refere a um iniciante que foi praticar, procurou por um mestre de yoga, e o mestre disse, você vai fazer 9 voltas de Bhastrika. Bhastrika foi esse exercício que eu acabei de fazer aqui com respiração acelerada. E no dia seguinte, o iniciante chega para o mestre e diz, mestre, o exercício que você me deu não estava bom não, essa orientação sua não está boa, porque olha como eu fiquei, corpo coberto de erupções. E o mestre disse, você fez 9 vezes, como eu mandei? E o discípulo, agora já um pouco sem graça, disse, não, sabe o que é, mestre? Eu fiz 9 vezes, mas eu achei que era tão pouco, foi tão fácil fazer, foi tão rápido, que eu fiz um pouquinho mais. Sabe-se lá o pouquinho quanto deve ter sido, né? Porque o iniciante tende a ser exagerado. Ao fazer Bhastrika em uma quantidade maior do que aquela que havia sido prescrita, ele acelerou a eliminação de toxinas.
Se fizesse na proporção determinada pelo mestre de yoga, ele teria, sim, acelerado, mas acelerado pouco. Então, produzia aquela eliminação, depois tomava um banho e não percebia nada. Mas eliminando tudo de uma vez só, não teve jeito. Aquilo foi estourando, foi pipocando, foi saindo tudo, todas foram saindo as toxinas como se fosse uma quantidade de espinhas, de borbulhas pelo corpo afora. Então, que o negócio tem efeito? Tem. A questão é a dosagem. Você sabe que a diferença entre o remédio e o veneno é só a dosagem. Então, a arte está na dosagem, saber a dosagem certa. Por isso, quando o seu instrutor disser 9 vezes, não são 8 e não são 10, são 9. Aí, através desse processo de ultrassom, o mantra limpa os canais para que o prana possa fluir. O primeiro limpa para que o segundo atue. Então há aqui uma relação de forças entre mantra e pranayama no Adhyastanga Sadhana. Aí passamos para o outro bloco. Kriya. Kriya quer dizer atividade. Atividade de purificação das mucosas. E por que ele está aqui e não em outro lugar qualquer nesta aula de iniciantes? Porque em seguida o praticante vai executar técnicas orgânicas. Ele vai utilizar movimentações, posições, contrações que vão mexer com órgãos internos. Vão mexer com os pulmões, vão mexer com os órgãos abdominais, com as vísceras. E se o corpo estiver carregado de muco, realmente isto vai atrapalhar o serviço, né? Então, primeira coisa, limpeza. Limpeza das mucosas, eliminar os mucos todos. É claro que, se você já é um praticante com um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de responsabilidade, você em casa já cuidou de fazer uma quantidade de crias, que são chamados crias úmidos, que a gente não pode fazer em sala de aula, porque atrapalha, né? Suja tudo, vira um balde d'água. Então, nós temos os crias secos, que são feitos em sala de aula, e temos os crias úmidos, que são feitos em casa. Atenção, pessoal, em Portugal não é analfabetismo. Aqui no Brasil a gente usa sem o H. Mas eu vou pôr o H em homenagem a vocês. Crias secos em sala de aula, crias úmidos você faz em casa. Então, em princípio, você já chegou na aula com um certo nível de purificação orgânica. Em aula, você agora vai fazer os crias secos, que são, por exemplo, Nauli, Kapalabhati, Trataka. E vai dar, então, um fecho no trabalho de limpeza das mucosas. O primeiro limpa para que o segundo atue. Você já imaginou fazer uma invertida, ou que fosse um Paschimottanasana cheio de muco nos sinos, cheio de muco no seio maxilar, ou cheio de muco no intestino, cheio de muco nos pulmões, cheio de muco nos olhos? Então, em tese, o objetivo do Kriya é limpar mucosas, é a eliminação de qualquer impureza que haja nas mucosas. A mucosa é o revestimento interno dos órgãos internos. Então você primeiro limpa, depois você vai trabalhar esses órgãos internos através de asana. Posição firme e agradável. O que nós observamos aqui? O primeiro limpa para que o segundo atue. O primeiro limpa para que o segundo atue. O asana vai atuar como? Ele vai produzir uma série de modificações orgânicas, não sendo nem atividade física, nem desportiva. Apesar disso, vai modificar o formato do seu corpo, vai modificar a vitalidade, não apenas de órgãos internos, mas de todos os tecidos. E com isso, é claro, impressionante seria se, ao você fazer todas essas técnicas, nada acontecesse. É claro que acontece uma porção de metamorfoses orgânicas. Então, para que ocorram efeitos, para que ocorram essas metamorfoses, quando você pratica o asana, foi necessário
um dispêndio de energia, você gasta, se você promoveu uma mudança, uma modificação, uma metamorfose, uma evolução, um aperfeiçoamento, para isso foi necessária uma energia. E de onde ele tira essa energia? Essa energia ele tira daqui, ó, já lhe foi proporcionada, já foi providenciada previamente. Saiu lá do pranayama. Prana não é energia? Então, pranayama. Você já tem um reservatório, um acervozinho de energia para aplicar aqui. Quando você faz asana, e naturalmente mudra, puja, mantra, pranayama, kriya, asana, isto tudo produz um resultado. Mas esse resultado fica potencializado, ou seja, ele não aparece, a menos que você descontraia. Se você não descontrair, você recebeu. É como um investimento, em que você chega no banco e o banco te diz, olha, você tem tantos R$1.000 aqui no banco, de crédito, ou de juros, ou de qualquer coisa. Ah, então eu quero retirar. Não, retirar não pode. Tem que esperar a data certa, tem que preencher uns formulários, enfim, tem toda uma burocracia. É a mesma coisa, aqui você tem uma quantidade imensa de vitalidade, energia, força, mas se você não descontrair músculos, nervos e, consequentemente, os meridianos, aquilo ali não produz efeito. Está lá dentro, é patrimônio seu, mas não se manifesta. No momento em que você relaxa, você deita e descontrai, solta tudo, inclusive o emocional, então todo aquele potencial começa a vir à tona e se manifestar, e aí sim os efeitos começam a ocorrer. Se você está com muita pressa, e quando chegar neste ponto da aula, você diz, professor, eu estou mesmo com um compromisso, por favor, eu preciso sair. E o professor, é claro, vai ser educado e vai dizer, tá bem, se precisa, então saia, prejuízo é seu. E você levanta e vai embora antes de fazer a finalização da prática, nesse dia você vai comentar com a sua família, com seus amigos e talvez até com seu instrutor. Engraçado, a aula de hoje não serviu para nada, não funcionou. Como não funcionou? Você que não fez a finalização, você se levantou e foi embora, porque achou que relaxamento não serve para nada. Então aqui você deita e descontrai. Eu não gosto da palavra relaxar, né? Então você descontrai. Descontrai músculos, nervos, órgãos, e todo aquele efeito então aflora e se manifesta. Então você fez. Aqui falávamos de a ordem dos fatores não altera o produto, então vamos lá. Fator número 1, 2, 3, 4, 5, vou fazer aqui uma soma. Na verdade, não é uma soma e não é uma multiplicação. É alguma coisa que a matemática ainda não conquistou, mas que a filosofia já conquistou. É uma outra operação que está muito além da multiplicação. Mas, estamos lá, vamos fazer como se fosse uma soma, então. Este fator mais este, mais este, mais este, mais este, mais este, mais este. Você está agora com o maior potencial que você poderia reunir de saúde, de vitalidade e de superávit mesmo, energético. Então você está no momento ideal para intentar a conquista de um estado expandido de consciência. Um estado de superconsciência ou quem sabe até de hiperconsciência. Então você se senta e medita. Medita quer dizer, nós usamos esse termo de uma maneira um pouco leiga, né? Um pouco imprópria, porque na verdade meditação é outra coisa, não é aquilo que normalmente as pessoas imaginam. A meditação é a conquista de um estado que está além da consciência mental, transcende o intelecto. Por isso alguns chamam, pleonasticamente, de meditação transcendental. Toda meditação é transcendental, não existe nenhuma que não transcenda. Mas, às vezes a gente usa esse termo, não me perturba que eu estou meditando. Não, está meditando nada, porque se estivesse meditando, ninguém conseguiria perturbar. Você estaria muito além
da perturbação de um telefonema, do cachorro latindo ou de um telefone tocando. Portanto, a meditação não é aquilo que o leigo normalmente entende por meditação. Eu acho até que nós já tivemos aqui uma aula sobre meditação, certamente tivemos, mas é um assunto tão grande que não coube naquele tempo. Então, brevemente eu vou dar uma outra aula sobre meditação. Talvez aí eu possa até ir além e chegar em estados mais profundos do que a própria meditação. Então, o que nós observamos aqui? Temos uma abertura, temos um fechamento. E o meio da prática é constituído por 2 blocos, em que um limpa para que o outro atue. Um limpa para que o segundo atue. E a prática chamada Viparita Ashtanga Sadhana. Por que se chama Viparita? Viparita quer dizer invertido. Por que Viparita? Porque estas 4 partes aqui, isto aqui vira ao contrário. Isto vira ao contrário e os outros? Não vou contar. Aí é preciso que você já seja um instrutor, já esteja mais avançado e que faça um curso chamado Curso de Iniciação no Viparita Ashtanga Sadhana. Mas não é aberto para alunos, é só para instrutores. Por que isso? É perigoso? Não, não é perigoso. Mas é preciso ir passo a passo, né? Natura não facit saltos. Então não adianta a gente querer conquistar mais cedo do que o necessário, mais cedo do que o possível, mais cedo do que o prudente. É preciso ir passo a passo, conquistando, adquirindo estrutura, adquirindo estabilidade naquilo que já foi conquistado, e então, no devido tempo, dentro do seu mérito, o seu instrutor vai encaminhá-lo a um curso de iniciação ao Viparita Ashtanga Sadhana. Aí seria, no lugar de Adi, Viparita Ashtanga Sadhana. Aqui é o Adi. Adi Ashtanga Sadhana. Qual é o tempo necessário para fazer estas 8 partes, estes 8 feixes de técnicas? Tempo para pensar. Acabou o tempo. Há mais de 30 anos, sim, há mais de 30 anos, eu expus isso na Índia a um colega, a um instrutor de yoga indiano, e ele me perguntou: mas em quantas horas vocês fazem uma aula assim tão completa? E eu disse: fazemos em 1 hora. Ele: sim, 1 hora, mas não cabe. E acabou me convidando para que desse a aula, para que mostrasse o nosso know-how, como é que nós conseguimos fazer tudo isto caber em uma aula, em 1 hora de aula, ainda fazendo vários mantras, vários pranayamas, vários kriyas, muitos asanas, e sem correr, sem ficar aquela coisa atabalhoada, sem compactar nada, fazendo serenamente, e tudo isso cabe em 1 hora. Mostrei, ele realmente disse: de fato, olha, cabe em 1 hora tranquilamente. Nós aqui é que estamos num paradigma de que não cabe, de que nós temos que fazer mudra, mudra, depois puja, puja, e vocês simplesmente fazem, é aquilo ali. Aí eu me senti mais seguro e disse: mas nós também fazemos em 8 minutos. E existe a versão do Ashtanga Sadhana em 8 minutos. Nós fazemos 1 minuto para cada anga. E funciona. E tem um poder extraordinário. Porque aí é o poder da gota d'água. Porque é uma gota. 8 minutinhos é uma gotinha. Mas a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E é assim que nós conseguimos efeitos extraordinários com 8 minutos. Mas são 8 minutos sistematicamente. E é isso, o fato de ser sistemático, que vai produzir os efeitos que a gente quer. Como seria uma aula destas em 8 minutos? Imagine, 1 minuto de mudra, bem feito. Um mudra só, mas que durasse 1 minuto. 1 minuto de mudra. Qualquer um, pode ser este, pode ser aquele outro. Qualquer mudra, mas vivenciado. 1 minuto ali. Conte aí 1 minuto. Demora para passar 1 minuto, né? Dá para muita coisa. Agora um puja de 1 minuto, um puja bom, verdadeiro, com muito bhava, com nyasa, com tudo. 1 minuto. É muito tempo. Dá para fazer assim.
É uma beleza de um puja de 1 minuto. E mantra, 1 minuto de mantra. Pode ser kriya, pode ser kirtan, pode ser japa, não importa. 1 minuto. Dá para fazer um belo mantra em 1 minuto. Pranayama. Não vai fazer 10 pranayamas. Escolha um pranayama. O pranayama do dia. 1 minuto de pranayama. 1 minuto de kriya. Um asana que dure 1 minuto. 1 minuto de descontração para valer, bem feita, e 1 minuto de meditação sem embromação. Meditação de fato. 8 minutos. É uma prática poderosíssima. Agora, há que fazer todos os dias. Não dá para fazer 8 minutos uma vez por mês. Aí não, aí é querer muito milagre. Mas 8 minutos todos os dias, bom, 8 minutos dá até para você extrapolar, dá até para você fazer 8 minutos de manhã e 8 minutos à noite, mesmo sendo preguiçoso, dá para fazer. Então, não só isto tudo cabe em 1 hora, como cabe em 8 minutos. E nas provas das federações estaduais de yoga? Nas provas você dá isto tudo aqui em 20 minutos, é o tempo de aula previsto, convencionado para prova de aula. 8 minutinhos. Então você que está se preparando à distância através da internet e através dos nossos livros, DVDs, CDs, vídeos, já sabe, vai treinando para dar esta aula aqui, ó, em 20 minutos, que é o que a federação do seu estado vai pedir. Bom, então esta é a relação de forças que há entre os angas, entre as partes da nossa prática integrada em 8 partes. Prática, sadhana, asta, 8, anga, parte. Adi, primordial, primeira, para iniciantes. Esta é a primeira característica, daquelas 8 características do Swastika Yoga, das quais 3 são características técnicas. Esta é a primeira e a principal delas. Muito bem. Complemente este material lendo o livro Faça Yoga Antes que Você Precise. Swastika. Boa noite. Estão abertas as inscrições para o 3º Festival Internacional de Yoga da Argentina. Ele ocorrerá nos dias 15, 16 e 17 de setembro. Faça sua inscrição na sua escola com o seu diretor e para maiores informações ligue no prefixo 51 3331 8759. Novamente o telefone, prefixo 51 no número 3331 8759. As vagas são limitadas. No dia 13 de setembro, na Casa da Fazenda, teremos um lançamento inédito do livro do Mestre De Rose, Chakras, Kundalini e Poderes Paranormais. O lançamento do livro ocorrerá às 8h30 da noite, no dia 13 de setembro, não perca. E para maiores informações, ligue no 66750878. Estou aqui na companhia da diretora Mariana Keller. Ela é diretora do De Rose Concept, uma escola aqui em São Paulo. Boa noite, Mari. Boa noite. Mari, do que se trata o De Rose Concept? O De Rose Concept é um espaço de cultura e bem-estar. É um conceito diferenciado das universidades de yoga. E lá a gente tem como principal ferramenta o método De Rose, como também temos o espaço de bem-estar, que é um spa urbano, e agora acabamos de inaugurar o nosso espaço gourmet. Como funciona o espaço gourmet? O espaço gourmet está aberto de segunda a sexta-feira, do meio-dia até as 3, e a gente sempre enaltece os sabores, aromas e cores dos alimentos. E para maiores informações? Aí dá uma ligada no telefone 3063-1570. Posso repetir. 3063-1570. Obrigada, boa noite. Boa noite.